O Brasil tem novo presidente. Logo depois de assumir, o presidente Itamar Franco pediu a ajuda de Deus para garantir um governo humilde e transparente. E garantiu que não haverá corruptos. A notificação ao presidente Collor comunicando que ele estava afastado do governo foi entregue pouco depois das 10 da manhã pelo primeiro secretário do Senado, Dirceu Carneiro. Itamar Franco assumiu a presidência após o impeachment de Collor, em 2 de outubro de 92, governando até 1º de janeiro de 95. Seu governo foi marcado por uma crise política, hiperinflação e a necessidade de reconstruir a confiança da população. Veja agora os principais acontecimentos. Depois de Collor tendo sido o primeiro presidente eleito nas urnas desde os anos 60, ter feito tudo o que fez, Itamar tinha muitas missões. Primeira de todas, mostrar que a democracia era o caminho. E segundo, estabilizar a economia e moralizar a política. Bom, a herança de Collor não foi nada fácil. Uma crise econômica com inflação acima de 1000% ao ano. Só para vocês terem ideia, a inflação no ano de 2024 foi de 4,83%. Ou seja, imagina no ano de 92 sendo 1000% ao ano. Bom, desemprego em alta e recessão econômica, ou seja, o Brasil não estava crescendo, estava diminuindo o PIB. Desconfiança generalizada na política após escândalos de corrupção. Como Itamar era vice de Collor, o governo dele foi visto no início como uma transição até novas eleições. Não dá pra falar de Itamar sem falar do Plano Real, que inclusive é o dinheiro que nós usamos até hoje. Qual que era o objetivo desse plano? Bom, acabar com essa hiperinflação que tinha. Como é que ele fez? Ele criou a Unidade Real de Valor, uma moeda virtual para reajustar preços, salários, etc. Em 1º de julho de 94, o real foi lançado, substituindo o Cruzeiro Real. Qual que foi o resultado? Bom, a inflação caiu para 2% ao mês. Só para vocês terem ideia, no ano de 94, antes de ser lançado o real, era de 50% ao mês. Qual que foi a maior importância? Estabilizou a economia brasileira após décadas de caos. E agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de como é que foi a implementação do real e tudo mais. Vamos ver? Além da estabilidade da economia, o plano trouxe mudanças na vida de consumidores, de empresários, de todos os cidadãos. A sensação nos bolsos era traduzida pelos números da economia. No mês anterior ao lançamento do real, a inflação mensal chegou a quase 50%. Você ia ao supermercado, fazia as compras e no outro dia estava mais caro, 8%, 5% mais caro. O brasileiro aprendeu que tinha que correr para vencer a hiperinflação. Uma prática comum era vir ao supermercado logo depois de receber o salário e fazer compras grandes para garantir o preço mais baixo. Foi apenas com a chegada do Plano Real que o consumidor aprendeu que poderia planejar as compras. A estabilidade também melhorou a indústria. Naquela época as empresas elas planejavam para ganhar cada vez, fazer receita mais rápido para ela poder aplicar no mercado financeiro. Então o produto era um mero detalhe, ele não estava preocupado em melhorar o produto, em melhorar o serviço. E o Plano Real, acho que hoje, você vendo a situação de hoje, você tem esse ganho, né? Hoje as empresas, para ganhar eficiência, ela precisa tratar melhor o seu consumidor, precisa vender um produto melhor. O Plano Real adotou uma combinação de ações para derrubar a inflação, entre elas a criação da Unidade Real de Valor, a URV, equiparada ao dólar, e o fim da indexação de salários e de preços. Com a inflação sob controle, o país pôde se preparar para uma nova fase de crescimento. Inflação controlada, agora é a hora do salário mínimo. Um mês depois do real ser lançado, em 94, o salário mínimo foi definido em R$ 70. Pô, pra vocês pode parecer pouca coisa, né? Mas, com a inflação totalmente controlada, nova moeda lançada, eu vou falar o que dava pra vocês comprarem com R$ 70. Se você fosse gastar esses R$ 70 só de pão francês, você ia conseguir comprar 700 pães franceses. Sim, por quê? Porque era 10 centavos a unidade. O leite era 70 centavos o litro, dando pra você comprar, sei lá, 100 litros de leite. A carne era R$ 3,71 o quilo. Vocês têm noção disso? O que ia permitir mais ou menos a compra de 18, quase 19 quilos de carne. O feijão, R$ 1,10 por quilo, dando pra você comprar mais ou menos 64 quilos e pouco de feijão. E o arroz, 67 centavos por quilo. Com R$ 70 dava pra você comprar mais ou menos 104,5 quilos de arroz. Bom, na política externa, como dá pra ver na imagem, nós tivemos uma ótima reaproximação com a Argentina.
Teve o fortalecimento do Mercosul, um bloco econômico que foi criado em 1991, com Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, né? No qual, se a gente for comparar o Brasil, né, no Mercosul em relação a papel, é como se fosse a Alemanha na União Europeia, ou seja, o Brasil é o país mais forte e acaba sendo o mais beneficiado, principalmente depois da reaproximação com a Argentina, reduzindo tensões históricas entre os países. O Itamar deu continuidade a algumas privatizações iniciadas por Collor, como a Vale do Rio Doce. Porém, ele não concluiu a venda. A privatização total da Vale só foi acontecer em 97, no governo FHC. O Itamar, anos depois, criticou a venda da Vale, chamando de entrega do patrimônio público. O governo dele também foi marcado por algumas tensões políticas, conflitos com o Congresso, por seu estilo considerado autoritário em algumas decisões, críticas da imprensa, porque ele chamava de partido da mídia. Bom, o legado dele, como podem saber, é a estabilidade econômica. O real é o seu maior legado, que até hoje está em circulação. Ele trouxe um reconhecimento para o Brasil, devolveu a credibilidade internacional para o Brasil e preparou o terreno para o crescimento econômico dos anos 2000. Para ter um resumo, Itamar Franco herdou um país em colapso, mas com plano real, ações sociais e diplomacia, conseguiu estabilizar o Brasil. Apesar de diversas polêmicas, seu governo é lembrado como um dos mais eficientes da história recente.